aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E eu conto com muito prazer com a presença do meu querido Aldo Lucchesi. Vou chamá-lo de Aldo, porque ele já é amigo da minha casa. E já veio ao programa, né? Mas eu vou querer que ele se apresente para vocês mais uma vez, Aldo, por favor. Boa tarde, Camila. Tudo bem? É um grande prazer tê-lo comigo novamente, Aldo. Prazer é todo meu, tá? Uma satisfação estar aqui com você. E espero que os telespectadores gostem do programa e que a gente possa fazer um programa bem produtivo. Eu sou Aldo José Lanças Lucchesi, né? A maioria me conhece por Aldo Lucchesi. Sou nascido em Avaré, há 50 aninhos atrás, tá? E trabalho aqui já há vários anos, há mais de 20 anos. Sou gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo. E hoje, quero muito, gente, muito bacana isso que aconteceu aqui em Avaré, que foi a primeira cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Como é que é isso, Aldo? Nos conte um pouco mais. Então, Camila, vou fazer só uma historinha prévia para a gente ter um contexto. Nós realizamos a cirurgia bariátrica aqui em Avaré já há vários anos, desde 2005 nós realizamos, mas nós fazíamos a cirurgia convencional. A cirurgia convencional é aquela cirurgia por corte, né? Em que nós fazemos um corte abdominal, tudo, e que com o passar do tempo ela foi sendo substituída pela cirurgia videolaparoscópica. Então, hoje em dia, os grandes centros, as cidades maiores, todas realizam a cirurgia através de uma técnica chamada videolaparoscopia. E o que é isso, Camila? Na verdade, nós fazemos pequenos orifícios. Tá? Quantos são ao todo São 6 orifícios, tá? Mas são todos pequenos, tá? 3 deles são um pouquinho maiores, de 1,1 centímetro, e os outros de meio centímetro, em que nós introduzimos uma câmera. Nós introduzimos uma câmera, o abdômen ele é insuflado com ar, essa câmera vai filmar e essa filmagem aparece no monitor, num monitor normal, como um monitor de computador. E nós introduzimos pinças, introduzimos tesouras, grampeadores através dos orifícios e nós operamos, fazemos o mesmo procedimento da cirurgia aberta, só que olhando na tela do computador. Eu sou tão ignorante, eu penso assim, apenas 6 orifícios, vão câmeras, né, as cânulas com tesouras, pinças. Quantos profissionais trabalham nisso? Então, numa cirurgia dessa, nós temos o anestesista, lógico, que vai cuidar de toda a parte clínica do paciente. Mas não manipula esses buraquinhos? Não, o anestesista não manipula. E nós temos o cirurgião que opera, um cameraman, mais ou menos, como o nosso amigo ali, e mais um outro colega que é o auxiliar. Então, na verdade, são 3 cirurgiões desenvolvendo toda essa técnica. E o anestesista do lado de lá da mesa, que a gente fala, né? Por que hoje em dia isso é melhor, Aldo? Então, Camila, quais são as vantagens do procedimento laparoscópico? Existem várias vantagens, que por isso que nós estamos trazendo essa técnica para Avaré, tá? Então, em primeiro ponto, existe uma estética abdominal. É melhor para o paciente ele ter pequenos orifícios distribuídos pelo abdômen do que uma incisão grande. Essa incisão, que já está velha, digamos assim, né? Poucos o fazem. Quanto tem de... Mais ou menos de 12 a 15 centímetros. Bom, é um diferencial bem grande, né? Enorme. E essas incisões que a gente fazia no passado, aumenta muito o risco de ter hérnias no futuro e depois você ter que reoperar o paciente da hérnia. Por causa da incisão. E o fato de ser obeso, como a redução do peso demora, né? A perda de peso ela é progressiva, é lenta, até completar 1 ano. Então, todo esse período o paciente ainda é obeso. Então, força muito a cicatriz e com isso formam-se as hérnias incisionais, que a gente chama. A laparoscópica praticamente não tem esse problema. Então, as vantagens... Bom, a primeira vantagem é a estética, como eu acabei de falar. Outra vantagem muito importante, bem menos dor. Então, o paciente vai sentir menos dor no pós-operatório. Mexe menos, né? Sim, o trauma cirúrgico é bem menor. O que é o trauma cirúrgico? É tudo aquilo que a gente faz para desenvolver a cirurgia. Isso é o trauma. Então, quanto menos trauma, melhor para o paciente. Melhor a recuperação clínica e melhor a dor para o paciente. Então, uma cirurgia minimamente invasiva, como a laparoscópica, vai causar menos dor. Diminui o risco de infecção, porque são pequenos portais por onde a gente trabalha, ao invés de um corte grande. Uma grande incisão. Então, diminui isso.
o risco de infecções. E uma coisa muito interessante, o paciente vai ficar menos dia internado. Então, ao invés de 4, 5 dias, 3 dias de internação apenas, e ele retorna às suas atividades bem mais precoce. Atividades de trabalho e atividades de atividade física, de andar, de caminhar, de ir para uma academia. Olha isso, então, gente. São grandes benefícios, eu acho. Com apenas alguns buraquinhos, né? E é uma grande cirurgia, vocês vão de convir comigo. Você já em 3 dias e já está fora do hospital. Perfeito, é fantástico. A mudança é bem drástica, né? De uma para outra, né, Aldo? Sim, Camila, é uma mudança que precisava. A gente precisava começar a dar o start aí e começarmos esse procedimento aqui em Avaré. Na verdade, Camila, hoje em dia, quase todas as cirurgias são realizadas pela videolaparoscopia. Tá? Então, uma cirurgia de próstata hoje, você opera pela laparoscopia, inclusive o robô. A robótica se opera hoje em dia a próstata, né? Já que é o mês do novembro azul, né? Falando aí. Isso mesmo, Aldo. Lembrando o nosso amigo Emílio, né? Isso, que teve doutor esses dias Emílio, aí, veio a tá? semana passada, amigo. A cirurgia, a retirada da próstata por robótica, hoje é o gold standard, né? É o padrão ouro para você operar a próstata. Então, o robozinho ajuda a gente a operar. Gente, que maravilha. Que um robô... O homem, perdão, Aldo, mas o homem tem a falha humana, digamos assim. O robô não, o robô é perfeito. Nada substitui talento. Nada substitui talento, Aldo, calma. Me conte uma coisa, conte para todos nós. Quando é que eu preciso operar de uma bariátrica? Hoje nós estamos negritando e sublinhando a por videolaparoscopia, tá? Mas eu falo a geral. Quando que eu preciso, Aldo? Então, a cirurgia bariátrica, ela tem uma indicação precisa. Isso é algo muito importante, essa pergunta sua, Camila. Então, ela não é para qualquer pessoa. Então, a pessoa tem que se enquadrar num protocolo que esteja certo para ela realizar essa cirurgia. Não é subjetiva, é objetiva. Objetiva, extremamente objetiva, Camila. Então, é assim, o obeso mórbido, que você tem um índice de massa corpórea acima de 40, é o candidato para realizar essa cirurgia. Ou a pessoa que tem um índice de 35 a 40, que não seria obesidade mórbida ainda, mas que tem comorbidades, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos de coluna, joelho, tornozelo, doenças associadas, juntamente com o grau 2 de obesidade, que é nesse caso. A 35 está paritária com a de 40 quando ela tem doenças, digamos assim, ela não está vivendo de acordo com o ser humano normal, digamos assim, gente, justamente por essa gordura excessiva no corpo dela. Aldo, o que eu queria te perguntar também, com essa bariátrica, qual o tempo de perda de peso, de quanto certinho, para dar uma explicitada para o pessoal aí em casa? Sim. Vamos dar um exemplo? Você que vai ter uma noção. Vamos pegar uma paciente de 120 quilos. Isso que eu queria, vai, mais pensei ou menos, nisso. De 120 quilos. A perda de peso, quando nós realizamos a cirurgia, realizamos hoje o ato operatório. A perda de peso, ela é progressiva e lenta. O primeiro mês é o mês que mais perde peso. Em média, 9 a 10% do peso no primeiro mês. Então, o paciente de 120 quilos vai perder, em média, 12 quilos em um mês. Por quê, Camila? Porque esse paciente foi internado, ele ficou de jejum e ele vai receber dieta líquida. Ele vai receber uma dieta líquida por 15 dias. Apenas dieta líquida. Após 15 dias, começa uma dietinha pastosa e apenas após o 30º dia que começa uma alimentação normal. Normal no sentido sólida, tá? Porque a gente sempre vai orientar a diminuição dos alimentos calóricos, né? Então, isso é muito importante. Então, esse mês é o mês que mais perde. Depois, vai perdendo mês a mês. E a média de perda, Camila, é a gente tentar atingir 35 a 40% do peso no final de um ano. Então, vamos supor 120 quilos. Se ele chegar ao final de um ano e perdeu 40%, resultado excelente, ele vai para 80 quilos. Gente! Então, de 120, você vai acabar tirando 40 quilos e essa pessoa vai para 80 quilos.
Então, é uma mudança significativa. Isso dá mais de 75%, 77% do excesso do seu peso. Tá, entendeu? perfeito. Mais ou menos. E ao longo dos anos também, né, que eu percebi. Então, geralmente, não, a pessoa perde, a grande perda é 1 ano. Tá. Aí ela entra no equilíbrio. Nosso organismo é sábio, é inteligente, e a gente começa a se equilibrar. E aí a gente fica ali mais ou menos nessa faixa de perda de peso. Tá? A pessoa não continua perdendo. Imagina, se continuasse nesse ritmo, após mais não ia rolar, após mais 1 ano, a pessoa estaria com 40 quilos a menos. Então, não dá. É que equilibra, o corpo é sábio. Existe um equilíbrio ali do organismo. Mas então, ó, voltando aqui só para o pessoal se integrar aqui na nossa entrevista, Aldo, quais as técnicas da bariátrica? Muito boa a pergunta, Camila. Então, nós temos algumas técnicas que durante inúmeros anos foram realizadas no mundo inteiro e no Brasil também. A técnica que a gente realizou é a chamada bypass gástrico. Que é isso? Então, é a gastroplastia redutora com pequeno desvio do intestino. Eu vou tentar explicar mais ou menos para as pessoas entenderem. Primeiramente, a técnica aberta que nós realizávamos, a cirurgia convencional, é praticamente a mesma da cirurgia laparoscópica. Só muda a maneira, a técnica. Uma nós cortávamos a barriga e essa nós usamos pequenos furinhos para operar. E a gente vai reduzir o estômago fica pequenininho. Então, o estômago que era grande, que cabia 1,5 litro, vamos dizer assim, vai caber 50 ml nesse estômago. É tanto assim? É bastante. É uma redução drástica. Uma redução drástica do estômago. O estômago fica pequenininho e aquele outro, o estômago que sobrou, ele fica ao lado. Ele não é retirado. Não é extirpado? Não é extirpado. Ele fica ao lado. A gente chama de estômago excluso. Ele foi excluso. Um adendo nulo. E ele fica ali do ladinho, quietinho. Por que a gente não tira? Porque ele vai continuar produzindo o suco gástrico. Ele vai continuar produzindo o suco gástrico. Então, que corpo sábio, gente. Os médicos também o são, né? É importante a produção de suco gástrico. Então, então a gente deixou o estômago pequenininho e aí nós fazemos um desvio de 1 metro do intestino delgado, do jejuno. E fazemos um grampeamento desse intestino delgado, o jejuno, um grampeamento nesse estômago pequenininho que sobrou. Entendeu? Entendi. Então, por isso que é um bypass, é um desvio. Então, ele do pequeno estômago já vai direto para o intestino delgado e une-se lá embaixo de novo. Então, o interessante era até mostrar uma foto, eu posso passar para você essa foto depois, você pode mostrar ao público, que é uma cirurgia basicamente restritiva, mas ela deixa de absorver um pouquinho também dos alimentos, mas ela é muito mais restritiva. Então, Camila, vai restringir aquilo que a gente come. Então, o paciente ele vai ter que saber previamente tudo que ele vai passar e saber que ele vai comer pouco. Não dá para ele comer muito, tipo passarinho, comer pouquinho várias vezes ao dia. Vocês querem saber como comer pouquinho? Em que grau vocês aí em casa estão e se precisam de alguma medida drástica? Daqui a pouco, no segundo bloco.